Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Alunos do sexto e sétimo ano, esse vídeo é para vocês. Estamos aqui trancados dentro de casa, de quarentena, espero que vocês também estejam. Preserve a vida de vocês, né? Só saiam se necessário. Vamos começar aqui uma videoaula falando sobre a continuação do nosso conteúdo de matemática, certo? Já vimos então os números romanos, vi que vocês estão muito bem em números romanos, vocês estão de parabéns. Vamos agora dar continuidade então ao nosso conteúdo, seguindo aí o nosso plano de curso enviado por nossa querida coordenadora Eliana. Muito bem, muito obrigado, Eliana, pelo plano de curso, está ótimo, e vamos seguir esse plano de curso. Vamos dar continuidade aos números dos dia a dia, né? Sistema de numeração decimal. Vamos já adentrar a leitura de um número pequeno, um número grande. Vocês sabem ler esse número? Sabem identificar que número é esse? É isso que nós vamos ver agora nessa videoaula, certo, pessoal? Bom, gente, como exemplo, vamos dar uma olhada aqui nesse número. Que número é esse, né? Que número é esse que estamos representando aqui na telinha agora? Veja, vamos considerar esse número 8594. Nós lemos esse número da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, né? Vamos descobrir aqui. Veja, o 4 ele representa unidade, o 9, veja só, ele representa as dezenas, e o 5 ele representa as centenas. Veja que o último número, que é o 8, ele volta para a unidade novamente, só que acrescenta-se que ele é unidade de milhar. Então nós ficamos com 4 unidades, 9 vezes 10, ou seja, de dezena, 10, 9 vezes 10, ou 90 unidades. Já o número 5 é das centenas, ou seja, 5 vezes 100. 5 vezes 100, 500 unidades. E o 8 é de unidade, porém de milhar, ou seja, é 8 vezes 1000, ou 8.000 unidades. E escrevemos esse número da seguinte forma: 8.594, né? Então, precisamos identificar classe simples, classe de milhar, classe de milhão. Vejamos aqui essa tabelinha das ordens, né? O que nós temos aqui? Os números, eles começam lendo sempre da direita para a esquerda, tá, pessoal? Nunca se esqueçam disso. Você não tem como identificar um número grande se você começar a ler da esquerda para a direita. Sempre da direita para a esquerda. Ele é classificado em ordens. Temos aqui a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e assim por diante. Ele vai até infinito, né? A primeira, segunda e terceira ordem, elas da classe simples. A quarta, quinta e sexta ordem é da classe de milhar. Sexta, oitava e nona ordem é da classe de milhões. E assim por diante. Nona e décima ordem é da classe de bilhões. Na classe das unidades temos unidade simples, dezena de unidades simples e centena de unidades. Quando passamos para a classe de milhar, volta tudo novamente. Essa segunda tabela ela foi dividida de 3 em 3 números. Temos já alguns números aqui como exemplo. Ou seja, além da ordem, todos os números seguem da primeira ordem até infinito. Eles também seguirão uma organização de classes. Então você tem aqui a primeira classe, é a classe das unidades simples. A segunda classe é dos milhares. A terceira classe é dos milhões. A quarta classe é dos bilhões. E assim sucessivamente até o infinito. A primeira classe ela é dividida em unidades simples, dezena de unidades simples e centena de unidades simples. A segunda classe é dividida em unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. A próxima classe, que é a de milhões, teremos unidade de milhões, dezena de milhão, centena de milhão. A quarta classe já teremos unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Eu quero que vocês observem que todas repetem unidade, dezena, centena, simples. Unidade, dezena, centena de milhar.
unidade, dezena, centena de milhões, unidade, centena de bilhões. Para você classificar um número e saber ler esse número, basta seguir esta classificação. Por exemplo, tem esse número aqui, ó, 500254. Como é que eu leio esse número? Ora, eu olho aqui, unidade, dezena, centena, simples. Unidade, dezena, centena de milhões. E unidade, milhões. Então, nós teremos 5 milhões, não temos nada aqui, 254. 5 milhões, 254. Já esse número muito maior aqui, veja só. Como é que nós iremos ler esse número, gente? Como é que você vai adivinhar como se lê esse número? Bom, com o tempo você vai conseguir olhar para o número e já dizer que número é esse. Mas até chegar lá nessa prática, você vai ter que começar da direita para a esquerda. Temos unidade, dezena, centena, simples. Unidade, dezena, centena de milhar. Unidade, dezena, centena de milhões. E unidade de bilhões. Portanto, se é unidade de bilhões, temos 6 bilhões 283 milhões 104 mil 640. E aí você não precisa estar falando toda hora simples, simples, simples. O simples você deixa de lado. Então fica 6 bilhões 283 milhões 104 mil 640. E é dessa forma que você vai estar identificando os números grandes. Dessa forma, gente, esse quadro de ordens nos ajuda aí, né, a ler, escrever, compor e decompor números. Veja, por exemplo, esse número de 6 bilhões 283 milhões 104 mil 640. Como esse número é composto? Olha só. A primeira classe, 640, é composto por 600 mais 40. A segunda classe de milhar, ela é composta por 100 mil mais 4 mil. 4 unidades de milhar, uma centena de milhar. 100 mil mais 4 mil. A classe de milhões, por sua vez, é composta por 2 centenas de milhões, ou seja, 200 milhões, mais 3 milhões. E a classe de bilhões só tem a unidade de bilhão, então ele é composto por 6 bilhões. Essa tabela nos ajuda a decompor esse número. Basta completar o restante da tabela. Pegue o primeiro o número e complete o restante da tabela com os zeros e você vai saber que valor estamos aqui. Então, por exemplo, aqui na centena simples, nós não temos o número 6, nós temos o número 600. Olha aí. Aqui nas dezenas não temos o número 4, temos o número 40. Agora, aqui na centena de milhão, não temos o número 2, nós temos o valor de 200 milhões. Bom, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula, um trechinho aqui do pessoal do Brasil Escola, uma videoaula muito boa sobre classificação de números e a resolução de um exercício, de um exemplo que caiu no Enem aí, tá, pessoal? Assista com calma, pause se possível. E aí, logo depois, eu quero que vocês resolvam uma listazinha de exercícios que eu vou estar deixando aí no Facebook para vocês, tá ok? Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Fala, estudante! Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e hoje nós vamos ver uma videoaula sobre números naturais. Então vai lá, corre rapidinho, pega um papel, a caneta para você anotar as observações que o nosso vídeo vai começar. Bom, os números naturais, como o próprio nome já fala, natural. É aquilo que surgiu como uma necessidade natural. Para você ter ideia, quando o homem deixou de ser nômade e passou a cultivar animais, plantas, alimentação, plantar o seu próprio alimento, ele necessitou de uma necessidade de contar. Antigamente, os pastores de ovelha, quando eles iam contar o seu rebanho, passavam uma ovelha
ele pegava uma pedrinha. Passava outra ovelha, ele pegava mais uma pedrinha. E assim sucessivamente, até se passar todas as suas ovelhas saírem do curral. Na hora que elas voltavam para o curral, ele pegava e retirava uma pedrinha. Voltava outra ovelha, retirava outra pedrinha. Ele não sabia ao certo, quantas ovelhas eu tenho? 100, 50? Não. Ele só sabia daquele monte de pedra. Então surgiu uma necessidade de se criar um tipo de número natural para representar quantidade. É aí que surgiu os números naturais, que criaram uma roupagem melhor ainda com os hindus. E aí nós temos os algarismos indo-arábicos, né? Que vai representar a nossa quantidade. Quando eu não tenho uma quantidade, quando eu não tenho nada, para isso que se criou o número 0. Uma quantidade, o número 1, duas quantidades, o número 2, três quantidades, o número 3 e assim sucessivamente. Quanto mais eu quiser, mais número vai ter. E então nós temos um conjunto infinito. Quem que vai ser então o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chega no 10, acaba? Não. 11, 1 milhão, 1 bilhão, 1 milhão e 500 mil. Sempre vai ter algo maior do que eu pensar. Por isso é um conjunto infinito. Só que existe uma briga muito grande aí, porque dependendo do livro que você for estudar, ele não considera o 0 como um número natural. E aí fica complicado o nosso negócio. Então, como que vai ser a nossa escrita? Toda vez que você queira que o 0 não pertença a um conjunto, você vai acrescentar o asterisco aí em cima. Olha aqui para você ver, ó. Olha lá. Natural com asterisco significa que o 0 não pertence àquele conjunto. Então, o que vai ser o meu conjunto dos números naturais sem o 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. E dentro do conjunto dos números naturais, eu posso pegar vários outros conjuntos. Olha que bacana esse exemplo. Conjunto dos números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Conjunto dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Posso ter conjunto dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim vai. Posso ter também o conjunto dos números quadrados perfeitos, que são aqueles números que possuem raiz quadrada exata. Por exemplo, 1, 4, 9, 16, 25. Então, dentro do conjunto dos números naturais, eu posso pegar outros infinitos conjuntos. Lembre-se, números naturais, conjunto para representar quantidade. E o mais bacana é que o nosso sistema numérico, ele é ordinal. A ordem importa. Por exemplo, se eu escrever o número 123, se eu mudar a ordem desse número, escrever 3, 1, 2, virou outro número, virou 312. Então aqui o negócio é importante. Sempre o primeiro número que vem da sua direita para a esquerda é o algarismo da unidade. Depois, dezena. Depois, centena. Depois, milhar ou unidade de milhar. Depois, dezena de milhar. Depois, centena de milhar. E aí vem um milhão. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. E isso só vai, ó, aumentando. Olha para você ver esse exemplo, ó. 2, 2, 7, 6, 8, 3, 1, 4, 2. Professor, que número é esse? Que número doido é esse aí, professor? Olha aqui, ó, vou te mostrar, ó. Deixa eu apagar esse aqui e esse aqui. Olha lá, que número é esse? Nem sei ler esse número, sabe? Separa de 3 em 3, ó. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. Esse número representa unidade, então eu tenho 2 unidades. Depois, dezena, 4 dezenas. Depois, centena, 1 centena. Depois, milhar ou unidade de milhar. Então eu tenho 3 unidades de milhar. 8 dezenas de milhar. 6 centenas de milhar. E aí vem 1 milhão ou unidade de milhão. 7 unidades de milhão. 2 dezenas de milhão. Então aqui significa 27.683.142. Isso sempre costuma cair nos vestibulares e nas provas. Olha para você ver esse exemplo da questão do Enem. Eu dei uma reduzida porque o texto é muito grande, mas ele simplesmente sintetiza nessa pergunta, ó.
No ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. Nessa disposição, o número que está representado na figura é... Bom, o Enem, ele gosta tanto do pega, que ele automaticamente colocaria para você marcar essa questão, ó. 1, 2, 3, 4, 4, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois 0, não aparece nada, depois 1, e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, olha lá para você ver. 147.016. Essa é a resposta, né? Letra B, jamais. Jamais. Eu te disse que o nosso sistema numérico é ordinal. Ordinal, a ordem é importante. O que esse cara aqui está representando? A minha dezena de milhar. E eu coloquei ele como unidade. Tá errado, não pode, tá? Então você tem que organizar um negócio bem bacaninha. Olha aqui para você ver. Primeiro eu vou escrever a unidade. Quantas unidades eu tenho? Aqui, U de unidade. Eu tenho uma unidade. Depois da unidade, colocamos dezena. Quantas dezenas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. Depois vem centena. Quantas centenas? Uma só. Depois vem o milhar, ou unidade de milhar. Tá aqui milhar. Não tenho nada. 0. Depois, dezena de milhar. Dezenas de milhar eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas de milhar. E depois da dezena de milhar vem centena de milhar. 1, 2, 3, 4. Então o número que está representando nesse ábaco, o número natural, é 460.171. Letra D. Fica de olho, hein? Números naturais. Representa quantidade. Então essa foi mais uma videoaula nossa. Curta, compartilha com amigo, papagaio, periquito, cachorro, compartilha com todo mundo. Se inscrevam no canal que nós vamos ter mais vídeos. Até a próxima!